Acerca do ciclo cardíaco, a gente pode separar em duas fases, em duas grandes fases, tá? Uma fase de sístole, uma fase de diástole. A fase de sístole é aquela fase que envolve contração com a função de ejeção do sangue. E a diástole é aquela fase que está relacionada ao relaxamento e enchimento das câmaras cardíacas. Tá? Quando a gente vai estudar a sístole e diástole, quando a gente vai estudar o ciclo cardíaco, geralmente a gente fica pensando no ventrículo. Tá? A gente fica pensando no ventrículo. Mas os eventos acontecem em magnitudes diferentes, mas acontecem também nos átomos. Tá? Mas fica mais fácil a gente pensar aqui nos ventrículos para compreender bem o ciclo cardíaco. Então nós temos o momento da sístole, a fase da sístole e a fase da diástole. Ou seja, a fase em que o ventrículo precisa gerar pressão para fazer ejeção de sangue, e a fase em que o músculo do ventrículo precisa relaxar para permitir o enchimento da sua câmara cardíaca e, portanto, dar nova condição ao músculo para uma próxima sístole. Tá? Então nós dividimos o ciclo em duas fases, sístole e diástole. A sístole, ela é subdividida em outras três fases, que nós chamamos didaticamente de fase de contração isovolumétrica, fase de ejeção rápida e fase de ejeção lenta. Lembram que o sangue, para se movimentar de uma câmara para outra ou de uma câmara para uma outra região, esse movimento ele só ocorre se houver uma diferença de pressão de um lado em relação ao outro. Quanto maior a diferença, maior é o fluxo, maior é a velocidade com que esse sangue passa. Quanto menor for essa diferença de pressão, menor é esse fluxo, menor é essa velocidade. Muito bem. Por exemplo, pode ser assim, o grande sistema e o pequeno sistema. Como é o pulmão, ele não precisa de muita pressão. Como está ali próximo, será que pode ser relacionado com isso? Ele vai... Tanto em um sistema de baixa pressão como em um sistema de alta pressão, o que vai determinar a velocidade, dentre outros fatores, mas talvez principalmente, é a diferença de pressão. Se sai um sistema de baixa pressão, mas a diferença é de 10 para 5, a diferença é 5. Mas se você está em um sistema de alta pressão e a variação é de 100 para 98, a diferença é de 2 unidades. O sistema de baixa pressão tem uma diferença maior, portanto, no de baixa pressão terá um fluxo maior, muito embora a pressão seja menor, a diferença é maior. Então, não importa se o sistema é de baixo ou de alto, o que importa é a diferença. Muito bem. Imagina aqui o seguinte, o ventrículo começa a contrair. No momento que o ventrículo começa a contrair, o sangue já é ejetado para fora do ventrículo, ou seja, o ventrículo começa a contrair e o sangue já passa pela válvula semilunar? Não, ele não passa pela válvula semilunar no início da contração. Primeiro existe uma contração sem alteração no volume da câmara cardíaca, ou seja, o músculo está contraindo, mas o sangue continua todo lá dentro. Mas se ele está contraindo e o sangue continua lá dentro, a pressão está aumentando. Nós chamamos essa fase de contração isovolumétrica, ou seja, o coração contrai, não há variação no volume, porque o sangue não sai, mas há aumento da pressão dentro da câmara cardíaca. Essa pressão vai aumentando, porque a contração continua. E no momento que essa pressão aumenta a ponto de vencer a pressão da válvula semilunar, a válvula se abre e ocorre a ejeção ventricular rápida. Por que rápida? Porque nesse momento a pressão dentro do ventrículo está bem maior do que a pressão no vaso sanguíneo, seja a artéria aorta, seja a artéria pulmonar. A diferença está grande, então a ejeção é rápida. O sangue começa a passar e a diferença começa a diminuir. Então, rapidamente, nós passamos da ejeção rápida para a ejeção
lenta. Ou seja, o sangue continua passando, mas agora ele passa mais lentamente. Por que mais lentamente? Porque a diferença de pressão começa a diminuir. Ao final da ejeção, o músculo cardíaco vai entrar em outra fase do ciclo, que é a fase da diástole. E assim como na sístole, existe um momento na diástole em que o músculo começa a relaxar sem alteração no seu volume. Ou seja, o ventrículo começa a relaxar, mas o sangue não entra no ventrículo. O músculo relaxa, mas não entra sangue no ventrículo. Esse momento a gente chama de relaxamento isovolumétrico. É quando passou tudo e as válvulas estão começando a fechar, no caso? Nesse momento do relaxamento, as válvulas estão fechadas. Ele não passa. Quais válvulas? Todas elas. Ele só está relaxando. A câmara já está vazia, está só... A câmara já está vazia. Porque não abriu ainda o outro. Porque a átrio ventricular ainda não abriu. Ele vai relaxando. Quando ele começa a relaxar, a pressão dentro do ventrículo aumenta ou diminui? Diminui. Se a pressão dentro do ventrículo diminui, ela vai ficar menor do que a pressão no átrio. Se a pressão no ventrículo fica menor do que a pressão do átrio, o átrio consegue pressionar e abrir a válvula atrioventricular. Então você entra na fase de enchimento rápido. Então começa a encher de sangue o ventrículo. A diferença de pressão começa a cair e o enchimento passa a ser lento. Até que o ventrículo fique completamente cheio e a pressão dentro do ventrículo feche a válvula atrioventricular, para que um novo estímulo contrátil venha e o ciclo passe, e aí o coração volte para a fase da sístole, dentro do ciclo cardíaco. Volta a contrair o ventrículo, ele não consegue abrir para o outro lado a válvula atrioventricular e a pressão começa a aumentar dentro do ventrículo até que a pressão dentro do ventrículo fique maior do que a pressão no vaso e faça a abertura das válvulas semilunares. Ok? Tudo bem? Então a gente pode falar o seguinte: na sístole, durante a contração isovolumétrica, as válvulas, vou botar aqui o VV, estão fechadas. Durante a ejeção rápida, a válvula atrioventricular está fechada e a válvula semilunar está aberta. O sangue passa para o compartimento. Isso se mantém na ejeção lenta. A válvula atrioventricular está fechada e a válvula semilunar está aberta. O que acontece no momento do relaxamento isovolumétrico? A válvula atrioventricular, vou colocar igual ali. As válvulas estão fechadas, ou seja, a atrioventricular está fechada e a semilunar agora também está fechada. E o que acontece no enchimento rápido? A válvula atrioventricular está aberta e a válvula semilunar está fechada. Ou seja, o sangue só entra. Da mesma forma, aqui, a válvula atrioventricular está aberta e a válvula semilunar está fechada. Desse momento, partimos para esse aqui. Por isso, nós chamamos isso aqui de ciclo cardíaco, porque isso é cíclico. A sístole e a diástole ficam alternando os seus momentos. Ok?